não seria eu a oradora de terça-feira. Como todos sabem, eu coordeno as reuniões públicas, mas sempre tem um orador de fora para conversar conosco, não é assim? Pois bem, a oradora que estava escalada, ontem pela manhã, ela nos ligou dizendo da impossibilidade de imprevisto que surgiu. Eu procurei outros companheiros e não encontrei. E de repente caiu uma ficha. Gente, amanhã é 11 de novembro. Meu pai estaria completando 100 anos. Talvez a espiritualidade queira me falar alguma coisa. E respirei fundo, tentei mais um orador, não deu certo. Eu falei, eu mesma vou lá falar. Eu vou falar sobre as mensagens do Isídio e a vida do meu pai. Então, eu coloquei junto com a Alessa, né? Escolhemos esse tema, a morte é uma viagem, para nós comemorarmos esses 100 anos do meu pai. Meu pai, o nome dele era Cacildo Inácio da Silva. E ele nasceu em um berço humilde, no interior, na zona rural de Buriti Alegre, no sul desse estado, e foi calçado o primeiro par de sapato aos 14 anos de idade, durante o casamento de uma das suas irmãs. Meu pai só teve 60 dias de escola. Mal sabia escrever o seu nome. Foi um homem extremamente trabalhador e construiu uma vida muito confortável para a sua família. E nós todos tivemos, nós que eu digo, os seus filhos, né? Nós somos 4 mulheres e tínhamos o Isídio de homem. Então, no total, 5 filhos, uma vida bem confortável, de fácil acesso à educação, sendo que ele não teve educação. Então, eu cheguei aqui hoje, eu fui surpreendida por esse presente que o Dele deu aqui, que eu chamo de meu filho torto aqui do gato. Pode passar, Dele, para outra página aqui, como é que você passa? Aí. Olha o que o Dele fez com o Iá, que coisa mais linda. Então, esse meu pai e meu irmão Isídio. E eu fico emocionada porque meus filhos e netos estão aqui hoje. Então, os bisnetos, né, do meu pai estão aqui. Então, vamos saber um pouquinho da vida do bisavô, que eles às vezes não escutam falar muito. Porque quando o papai partiu para a pátria espiritual, todos os meus netos, eu tinha acho que 3 netos só, que já tinham nascido, e os demais vieram para a Terra posteriormente. Bom, meus irmãos, e vamos continuar com a trajetória do seu Cacildo Inácio aqui. Seu Cacildo casou-se com a mulher de Belo Horizonte, uma mulher que estudou no colégio americano, uma mulher que recebeu a melhor educação possível no Brasil e que deixou tudo por amor e foi morar em Buriti Alegre. E dessa união nasceram 4 filhos, 3 mulheres e um homem, e papai teve uma filha antes do casamento, que a minha mãe cuidou e educou. Então, com o passar do tempo, papai tinha uma adoração por esse filho. Era um único homem. Imaginem vocês aquele ser do interior da zona rural que conseguiu construir uma certa fortuna. Para ele, naquela época, nós, mulheres, éramos apenas objetos, né? De ficarmos em casa trabalhando. Mulher só podia fazer curso normal e casar. Foi assim que eu fui educada, para fazer um curso normal e casar. E então, para ele, a continuidade da vida dele seria a vida do filho, né? Então, e aí, o que aconteceu? O Isídio, em ter idade, aos 18 anos, né? Ele sofreu um acidente de carro e desencarnou. Então, imaginem vocês a dor desse pai.
Imaginem vocês o mundo desmoronando para o homem. E mesmo com toda a fé, que é a nossa lição de hoje, que é a fé inabalável que temos que ter, mesmo com a fé da minha mãe, a fé que ele sempre cultivou, que eu nunca presenciei meu pai levantar de uma cama sem fazer, católico que era, sem fazer o sinal da cruz e dizer: com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus e do Divino Espírito Santo, em voz alta. Então ele era um homem o quê? Temente a Deus, apesar de todas as suas fraquezas. Papai não era um homem perfeito, não. Então, quando eu digo a vocês que eu estarei falando sobre ele hoje, sobre as coisas boas que ele nos deixou, porque as tristes eu já esqueci, já deixei lá atrás, porque tiveram muitos momentos difíceis também em sua trajetória. Mas então, o mundo desmoronou com o desencarne do Isídio. Nós éramos espíritos? Não. Eu fui educada num colégio salesiano, mas só tinha me tornado espírita aos 13 anos. Eu era a única da minha família que era espírita. Os demais todos continuavam sendo católicos. Mas daí, o que aconteceu? Quando a gente vê a morte de um ente querido, começam os questionamentos, né? A vida continua, acabou tudo. O que aconteceu? Por que ninguém perde filho, só eu? Porque a morte do Isídio foi uma tragédia em Goiânia. Ele era muito querido entre os jovens, então teve repercussões de jornais. Ele tinha sido presidente do Vila Nova, do basquete do Vila. Então teve uma série de atividades dele que foram divulgadas na imprensa. E daí uma colega minha do Maria Auxiliadora, tinha uma tia que morava em Uberaba, Minas Gerais. Então nos apresentou em Goiânia a Elba, Dona Elba, esposa do professor Múcio, que era dono do Instituto Araguaia. Os mais antigos aqui devem ter ouvido falar do Instituto Araguaia, o primeiro colégio espírita de Goiânia. Então, aí um belo dia o Chico vem a Goiânia para receber o título de cidadão goianiense. E depois de receber esse título, ele vai ao Instituto Araguaia. E minha mãe, sabendo disso, ela vai ao Instituto Araguaia, enfrenta a fila, chega perto do Chico e diz ao Chico: eu perdi o filho. Eu queria que o senhor me desse notícias dele, ele está bem? Ele só olha para minha mãe, beija as mãos da minha mãe, eu estava ao lado, e diz assim para ela: vá lá em Uberaba. Isso foi no mês de julho. Ele não perguntou o nome da minha mãe, não perguntou nada. E essa menina, quando ele falou: vou lá em Goiânia, vai lá em Uberaba, eu me lembrei da Penha, essa amiga minha, do Maria Auxiliadora. Falei: gente, a Penha tem alguém em Uberaba. Aí falei: Penha, você podia olhar para mim, que dia que o Chico atende, tal. E você acha que esqueceu? Uns 3, 4 meses depois, ela falou dele, ele atende às terças-feiras, lá na Comunhão Espírita, é só chegar lá. E aí, nós colocamos o meu pai e minha mãe dentro do carro e fomos para Uberaba. Eu, minhas 2 irmãs, Júlia e Leila, e os 2. Chegando em Uberaba, já chegamos tarde, fomos para a Comunhão Espírita de lá, um salão que dava mais ou menos uns 5 ou 6 desse aqui. A gente calculava que devia ter umas 500 pessoas nesse salão. Nós chegamos, todo já estava repleto, nós sentamos na última fila lá. E o pessoal estava falando, eu me lembro até hoje, há muitas moradas na casa do meu pai, era a preleção do dia dele. E aí a questão terminou a palestra, o Chico
retornou de uma sala, ele devia estar lá dentro, entrou, sentou e fizeram uma prece e ele começou a psicografar. Ele começou a psicografar por volta de 10 horas da noite. Quando ele terminou, já passava da meia-noite, era quase 1h da manhã. Ele levantou e aí eles reuniram os papéis e um deles era esse que vocês estão vendo aí nesse livro aqui da frente. Se vocês nunca viram mensagens psicografadas pelo Chico, autênticas e originais, eu trouxe a primeira mensagem do vídeo para vocês. Então, aí ele começou, ele mesmo a ler, eram várias mensagens, ele começou a primeira, ele começou assim, exatamente como está aí. Querido papai, querida mamãe. Quando ele pronunciou querido papai, querida mamãe, a minha mãe começou a chorar. E logo em seguida, todos nós começamos a ficar emocionados lá atrás. Abençoe o filho de volta, ansioso de entendimento e de paz. Abraço as irmãs queridas e ofereço aos amigos a minha simpatia e apreço. Estou entre pessoas que desconheço, mas sinto-me em casa. A bondade está brilhando em todos e através da luz que me cerca, posso escrever qualquer coisa. Eu vou comentar com vocês trecho por trecho, mas com uma rapidez maior, tá, Carla, para não atrapalhar os trabalhos de hoje. Então, eu quero falar muito interessante para vocês. Abençoe o filho de volta, ansioso de entendimento e paz. Por que nós temos que dar ênfase a isso? Porque as pessoas, como a Carla sempre diz às quintas-feiras, não é porque desencarnou que não precisa de entendimento e de paz, de entender o que está acontecendo. E precisa de paz. Ele diz que estava entre pessoas que ele desconhecia, mas que ele se sentia em casa, porque a bondade, a vibração do local permitia que ele escrevesse. Então eu vou pedir, depois eu trouxe uma folha dessa para cada um de vocês, tá? E eu vou para vocês levarem para casa e meditar. Papai, primeiro ao Senhor, venho pedir a sua resignação, qual doente que solicita remédio. Preciso disso, papai, a fim de viver aqui. Este viver aqui significa ajustar-me, compreender-me. Ele estava dizendo para compreender o outro, não compreender o que estava acontecendo com ele. Aceitar as ocorrências e ser útil, isso é muito importante, né? Sinal que ele já estava amparado e vendo a necessidade de ser útil do lado de lá. Suas lágrimas, Pai, formam um laço tão forte como aqueles nós nos quais prendíamos as redes no campo. Quero sair do círculo fechado em que me encontro e não consigo. Estou parado sem forças. Papai, a morte não é o fim. A vida continua. Lembre o pasto morto quando a chuva chega de monte e tudo que parecia secura e poeira torna-se a reverdecer. Assim é a vida, papai, quando termina no corpo. Rogo ao Senhor e à mamãe, tanto quanto as meninas, que não me lembrem hospitalizado, nem morto. Aquilo se foi. Estou firme e refeito, mas estou fraco e doente, porque o pranto, especialmente agora o seu, meu Pai, me revolve os entranhos do coração. Então, quando nós falamos, né, para a gente guardar aquilo que a Renata disse na última quinta-feira, a questão do pensamento, a força do pensamento, né? O que nós pensamos, nós não podemos pensar nas pessoas que partem antes de nós de uma maneira triste. Vamos lembrar apenas o lado positivo que cada uma deixa nos nossos corações. Às vezes melhor, tem esperança. A oração que vou aprendendo com calma por aqui me escora os pensamentos e consigo ouvir os mestres
com desejo sincero de lhes aproveitar as lições, mas logo me levanto por dentro, porque ouço, papai, os seus chamados. Gente, olha a importância de nós entregarmos os nossos entes queridos que se vão, com todo o coração. O Senhor quer esmorecer por minha causa, busca as minhas lembranças e me pede quase que intimando que ele apareça. E a luta se estabelece, porque não sei quem chora mais, se o Senhor buscando quase morrer, se eu mesmo tentando viver a força no campo de experiência que não mais lhe pertence. Olha como ele está sendo didático para o meu pai. Ele não pertencia mais à terra, ele não poderia ficar atendendo os chamados dele. É preciso, papai, que a conformação nos abençoe, ou melhor, o seu filho precisa de tranquilidade e segurança. Vira assim, o Senhor e a mamãe precisam recordar que as meninas aí estão, que a família não se acabou e que seu filho for auxiliado, poderá também auxiliar. Sei de tudo, sei, papai. Sei que o Senhor contava comigo como sendo o companheiro que Deus me dera, mas creia que ainda sou. Compreendia os seus projetos de futuro que eram os meus, para seguir seus passos, para imitar o meu pai. O próprio estudo era para mim um sacrifício. Queria o campo, a beleza das árvores, as águas moventes, o ar puro e o gado que parecia nos entender. Cresci para ser mais seu que mesmo da minha mãe, porque em verdade o sonho nosso era penetrar o sem fim e respirar o verde grande, para construir coisas novas. Mas quem de nós não é de Deus? E Deus, papai, queria seu filho para trabalhar a seu lado, mas de outro modo. Não chore mais. Levantemos o coração para a fé. É a nossa lição de hoje. Nós temos que cultivar a fé, levantar sempre os nossos pensamentos para a fé. Recorde com a mamãe tudo que era de mais limpo em nossa casa, a fé em Deus, e não a abandone. Estaremos juntos rezando. Mamãe encontrou o clima espiritual onde a resignação é sustentada com segurança, e peço-lhe para seguirmos com ela à frente. A minha mãe já estava frequentando a irradiação espírita cristã. Não acredite que alguém teve culpa daquela corrida, que o nosso Zé da Brama buscava se exercitar. Eu mesmo dirigia. Prometi que haveria de dar-lhe alguns macetes em matéria de equilíbrio nas grandes velocidades, e pisei confiante. O carro não se arrancou, porque na verdade era mais uma decolagem. Quase voamos. Entretanto veio o insucesso. A queda foi violenta. Não esperava que pudesse acontecer o que vimos. Quis gritar e dominar a situação. No entanto, fiquei imóvel, sem meios de falar o que acontecia. Lutei comigo mesmo. Ouvi as vozes de todos que se aproximavam, desejando iniciar o socorro. Mas por fim, foi um sono ou semi-sono, porque nem dormia, nem deixava de perceber o que se passava em derredor. Depois veio um sono grande a que me entreguei vencido. Vocês já perceberam que ele, depois, o Zídio sempre gostou de velocidades, de carro, de disputa, e meu pai lutava muito para removê-lo dessas ideias. Ele sempre gostava muito do carro Opala. E daí o que aconteceu? Com muito custo ele deixou, ele comprou com o seu próprio dinheiro, com o seu trabalho, uma fazenda de Redenção do Pará, e para ir à Redenção, ele trocou o Opala por uma caminhonete. Então ele não estava podendo mais o quê? Correr, né? Disputar a corrida. Naquela época nós não tínhamos o autódromo, né? Então os jovens daquela época, eu estou aqui com os meus netos, então, que são todos jovens, tem alguns com a idade dele, ou um pouquinho mais velho que ele já, acham que nada vai acontecer, né? Nós achamos, quanto jovens, nós achamos que nada vai nos acontecer, não é mesmo?
Então ele foi numa reunião do Vila, a reunião não aconteceu, e ele foi assistir uma corrida na saída para Araguaína, para Vapor. Ainda não tínhamos aquela casa, a guarita dos guardas, né? Rodoviários da época. Então, e aí o Opala perdeu para o Maverick. Ele não se conformou. Entrou dentro do Opala, que era com o Zé da Brama, e disse: chega para lá que eu vou te ensinar como pilota um carro. E todos viram o Zé da Brama no volante e ele ao lado. Então, quando veio essa mensagem, que foi publicada no jornal no 5 de março, a maioria dos jovens desacreditou. Por quê? Porque o Zídio estava do lado, o Zé da Brama estava no volante. E aí, 5 meses depois dessa mensagem, foi que saiu o laudo da perícia técnica, naquela época era muito mais lento que hoje. E dizia o seguinte, que o sangue que estava no volante era A positivo e o sangue que estava de passageiro era O negativo. E o sangue do Isídio era o A positivo. Então, era o próprio Isídio que dirigia. Até minha mãe dizia assim, se fosse o Isídio que tivesse dirigido, não tinha acontecido esse acidente. E ele veio para dizer que era ele que estava dirigindo, né? Então, ele ainda foi levado com vida, ele ficou 6 dias no hospital ortopédico, quando ele disse que nem dormia, nem deixava de perceber o que estava acontecendo. Depois veio o sono profundo. O sono profundo é a morte, né? Então, aí o que ele nos relata? Não passou muito tempo e Vini estava em nossa casa. Era domingo à noite, quando me vi assim, como quem melhora depressa. Ele desencarnou numa terça-feira. Então, ele se viu assim no domingo. Tá? Chamei por todos, entretanto, compreendo hoje porque ninguém me respondeu. Comecei a sentir medo. Quando um amigo se aproximou, depois outro, não os conhecia, mas se identificaram de pronto. O que vinha à frente se declarou meu avô Isídio, e o outro, que me abraçou ternamente, se afirmou como sendo alguém da família, dando-me o nome de avô Sarrado, ou melhor, bisavô, carinhoso e amigo. Logo após, uma senhora se ofereceu para socorrer-me e auxiliar-me a tomar um leito móvel, porque o susto me fazia, então cair. Mais tarde vinha saber que se tratava de Maria Luísa Teixeira, irmã que se disse, com muito amor, ser nossa amiga nas bênçãos de Buriti Alegre. O Isídio não conheceu nem o avô, nem o bisavô, e essa senhora Maria Luísa Teixeira, nós tivemos que pesquisar para descobrirmos quem ela era. E realmente ela foi uma das fundadoras da cidade de Buriti Alegre. Chorei muito ao saber que perder o volante e o corpo físico. Procurei pelo Zé. E sei agora que ele está sob o amparo de muita gente. E assim, desde aquele fevereiro de fim difícil, estou preso aos meus pais queridos. Hospitalizado me vejo, porque não tenho a liberdade de agir. Estou atado ao poste de nossas lágrimas. Papai, solte o seu filho, readquirindo a sua fé em Deus e o nosso trabalho. Tudo vai melhorar. Então vejam vocês, ele não podia sair da condição de hospitalizado porque as vibrações do meu pai o seguravam naquele local. Nossos planos, agora de Araguaína, não se acabaram. Pense em nossa família e nos outros rapazes que necessitam de proteção e amor. Papai e mamãe, trabalharemos nas boas obras. O mundo espera seguidores de Jesus para levantarem a vida melhor. Leila, Lau, vocês que se acham conosco, ajudem. Colaborem com a mamãe nas tarefas em auxílio das crianças mais necessitadas. Não deixem papai chorando diante de meus retratos e de meus objetos de rapaz. Tudo é bênção de Deus. Ele não disse que determinada coisa era bênção de Deus. Ele disse que tudo é bênção de Deus.
Deus. Nos lembrando o apóstolo Paulo, quando ele diz, dai graças por tudo, né? Não é? Dai graças por tudo, que o apóstolo Paulo dizia. Então, nós temos também que que encarar o sofrimento como bênção de Deus. Vovô Isídio e a tia Nenê, com o padre José Joaquim, um protetor e amigo nosso, estão comigo e deixam um abraço a todos. Eles dizem que têm pedido a Jesus por nós todos, sem esquecer que a vovó Laudelina pede por ti e comigo, como pelos demais familiares no coração. Queria escrever mais, no entanto não posso. A vovó Laudelina, que é a minha avó, da qual eu herdei o nome, ela estava preocupada com um outro dos seus filhos. Mamãe, agradeço o seu esforço por me basear na sua confiança em Jesus e em nossa Mãe dos Céus. Não deixe que a nossa casa esteja sem a luz da oração. Gente, olha a importância do culto do Evangelho no lar. Olha a importância de nós cultivarmos a prece em nossas casas. Vamos colocar isso sempre em primeiro plano em nossas famílias. Papai, abençoe-me. Beijo as suas mãos. Orem pelo filho que ainda necessita da paz, a fim de fazer a própria renovação. Pai, auxilie-me. Peço-lhe para viver, e viver com muita saúde e coragem. Lembranças a todos nossos que ficaram na retaguarda. E recebam, papai e mamãe, todo o coração do filho reconhecido, do filho que os acompanha, agradecendo-lhes a vida e a esperança, sempre e sempre, filho do coração Isídio. Então, meus queridos irmãos, eu quis trazer novamente essa página do meu irmão para vocês. Depois dessa página, ele mandou mais 8 mensagens através do Chico. E nós sabemos, aqueles que estão aqui pela primeira vez, talvez não saibam, que o grupo de assistência fraterna, ele existe hoje, após o desencarne do Isídio. Né? No ano seguinte, essa mensagem chegou em outubro. Em fevereiro, quando estava completando um ano da sua passagem, nós fundamos o grupo de assistência fraterna. Primeiramente, funcionou na nossa casa, na minha casa. Eu já era casada, já tinha a Leandra, que está aqui. A Leandra é afilhada do Isídio. Ela tinha 5 meses quando ele desencarnou. Então, e aí nós, pouco a pouco, o grupo foi crescendo. E meu pai sempre foi um homem muito caridoso, apesar dele não ter se tornado